Você sabe como é essa sensação. Estar presente, estar disponível, estar lá e mesmo assim sentir que a sua presença é tratada como algo que pode ser ignorado sem custo nenhum. Você mandava mensagem e a resposta demorava horas, às vezes nem vinha. Você demonstrava interesse e recebia de volta uma atenção pela metade, distraída, como se você fosse mais uma coisa na lista de coisas que podiam esperar. Você estava lá de verdade, com cuidado de verdade, e a sensação que ficava era a de que isso tudo era invisível, que você era invisível. E o pior não era a indiferença em si, era o que você fazia com ela. Você continuava, tentava de novo, mandava mais uma mensagem, dava mais uma chance, encontrava mais uma justificativa para o comportamento do outro que te permitisse ficar sem se sentir completamente idiota por ficar. Porque largar parecia drástico demais, porque sempre havia aquela possibilidade pequena de que as coisas mudariam, de que dessa vez seria diferente. Não foi diferente. E em algum momento, sem drama, sem discurso, sem a grande cena de despedida que você havia ensaiado mentalmente mais de uma vez, você simplesmente parou. Não porque tinha um plano, porque estava esgotado, porque continuar havia se tornado mais pesado do que ir embora. E quando você parou, a pessoa que tratava sua presença como garantida descobriu algo que nunca havia incluído nas suas contas, que sua ausência tem um peso que ela não estava preparada para sentir. Nos primeiros dias, ela provavelmente não sentiu nada. Ou pelo menos foi o que tentou acreditar. A vida continuou, a rotina continuou, e a ausência de você era apenas mais um silêncio num dia cheio de outras coisas para ocupar a atenção. Era fácil não pensar. Era fácil preencher os espaços com distrações que impediam que a lacuna se tornasse perceptível demais. E por um tempo, essa estratégia funcionou com a eficiência de quem ainda não sabe que está evitando algo. Mas chegou um momento, e sempre chega, em que a distração falhou. Pode ter sido num domingo à tarde, sem compromissos, quando o silêncio do apartamento ficou mais alto do que ela conseguia ignorar. Pode ter sido no meio de uma conversa com outra pessoa, quando algo foi dito que te lembrou de uma forma tão precisa que o pensamento chegou antes que ela pudesse bloqueá-lo. Pode ter sido na hora de dormir, quando a mente finalmente fica sem tarefa e começa a revisitar o que passou o dia inteiro tentando evitar. Não importa o momento exato, o que importa é que ele chegou. E quando chegou, o que ela encontrou não era o nada que havia assumido que encontraria. Era você, com um peso que ela não tinha calculado e que não havia diminuído 1 grama, só porque ela havia escolhido não pensar nisso. Foi aí que começou o processo que ela menos esperava ter que atravessar. Não uma saudade dramática que chega de uma vez e se anuncia com clareza, mas aquela inquietação que se instala devagar, que aparece nos intervalos, que não tem nome exato, mas que a pessoa que a sente reconhece imediatamente como algo diferente do cansaço comum. Era a sua falta. Não a falta de alguém distante e idealizado, a falta específica de você, da forma como você se importava, da constância que ela havia tratado como paisagem e que agora, sem estar lá, revelava o tamanho do espaço que ocupava. O que incomoda de verdade nesse momento não é só sentir sua falta, é perceber que não deveria ser surpresa sentir. Porque você esteve lá por tempo suficiente, com cuidado suficiente, com consistência suficiente, para que qualquer pessoa honesta consigo mesma soubesse lá no fundo o que estava recebendo. Mas é mais fácil não ser honesto quando a honestidade exige reconhecer que você tratou mal alguém que não merecia ser tratado dessa forma. É mais fácil manter a narrativa de que você não precisava tanto, de que era apenas mais uma presença entre tantas, de que o afastamento seria simples de absorver. E então você some, e a narrativa desmorona. Ela começa a revisar coisas que havia arquivado sem examinar direito.
Lembra de momentos em que você estava lá e ela estava meio ausente, presente no corpo, mas distante na atenção. Lembra de vezes em que você demonstrou cuidado e ela recebeu sem realmente receber, sem parar para reconhecer o que estava sendo oferecido. Lembra de conversas que você iniciou com genuinidade e que ela respondeu no piloto automático, como se você fosse uma obrigação leve e não uma pessoa real com uma presença real que merecia mais do que respostas, pela metade. Essas memórias não chegam organizadas nem gentis. Chegam do jeito que as verdades incômodas sempre chegam, sem aviso, no momento menos conveniente, com uma clareza que a pessoa preferia não ter. E cada uma delas confirma o que ela estava resistindo em admitir, que o que ela tinha não era pouca coisa, que o que ela perdeu não é facilmente substituído, que a leveza com que tratou a sua presença não era sofisticação emocional nem independência saudável. Era descuido, e o descuido tem um custo que só aparece na nota quando o que foi descuidado já não está mais disponível para ser tratado diferente. É nesse ponto que ela considera fazer o movimento. Mandar uma mensagem. Retomar o contato com algum pretexto que pareça casual o suficiente para preservar o ego, mas que na prática qualquer pessoa lúcida reconhece pelo que é. Uma tentativa de verificar se você ainda está lá. Se o espaço que ela deixou vazio ainda está disponível para ser reocupado. Se a sua ausência foi apenas uma pausa, ou se desta vez foi de verdade. E você sente isso quando acontece. Reconhece o tom da mensagem. Reconhece a casualidade forçada de quem está tentando parecer desapegado enquanto aguarda a resposta com uma atenção que nunca dedicou às suas mensagens quando você era quem as mandava. Existe algo quase irônico nesse momento. Ver o mesmo padrão que te machucou sendo vivido agora do outro lado. A espera pela resposta, a verificação se foi visualizado, a interpretação ansiosa do tempo que está demorando. Você conhece esse lugar muito bem, passou tempo demais morando nele. O que você faz com esse momento é a parte que mais importa. Não pelo efeito que vai produzir na outra pessoa, mas pelo que vai revelar sobre o quanto você realmente mudou ao longo de tudo que atravessou. Porque existe uma diferença enorme entre responder a partir de um lugar de clareza e reagir a partir de um lugar de alívio. Responder com clareza significa que você avaliou o que está sendo oferecido, considerou o histórico do que foi vivido e decidiu de forma consciente o quanto de espaço essa pessoa merece na sua vida agora. Reagir por alívio significa que a satisfação de finalmente ser procurado foi suficiente para apagar temporariamente a memória de tudo que te trouxe até esse silêncio. O alívio é real, é humano. Não existe nenhuma vergonha em sentir que ser procurado depois de tanto tempo sendo ignorado produz algo que se parece com satisfação. Mas esse alívio precisa ser observado com honestidade antes de se tornar a base de uma decisão, porque o que chegou na sua caixa de entrada não é necessariamente a chegada de uma pessoa transformada. Pode ser simplesmente a chegada de alguém que está desconfortável com o vazio que criou e que está buscando, de forma mais ou menos consciente, o caminho mais curto de volta ao conforto que existia antes de você parar. Você não precisa decidir nada agora. Essa é talvez a coisa mais importante que existe para entender nesse momento. Não existe uma resposta certa que precise ser dada imediatamente, nenhum prazo que determine o que você deve sentir ou como deve agir diante de tudo que está chegando depois do silêncio. O que existe é você, com uma clareza que custou muito para ser conquistada e com o direito legítimo de usá-la sem pressa e sem pressão de nenhum tipo. Porque o que mudou nessa história não foi só o comportamento da outra pessoa. Foi você. Foi a forma como você se vê, o quanto você tolera,
o que você considera aceitável receber de quem ocupa espaço na sua vida. Você atravessou o desconforto de parar quando tudo dentro de você queria continuar tentando. Atravessou os dias em que o silêncio pesava mais do que a presença ruim que havia deixado para trás. Atravessou o momento em que você precisou confrontar a verdade de que estava se diminuindo para ser escolhido por alguém que nem ao menos estava prestando atenção suficiente para perceber o quanto você valia. Essa travessia deixa marcas, mas não as marcas de quem foi destruído por algo. As marcas de quem foi transformado por algo. E carregar essas marcas significa que você já não é mais a mesma pessoa que ficava esperando resposta com o coração na mão, que justificava indiferença com criatividade, que confundia persistência com amor. Você sabe agora, de um jeito que só se aprende por dentro, que sua presença tem peso, que sua ausência prova isso, e que qualquer pessoa que precise da sua ausência para descobrir o quanto você importa, chegou tarde demais para receber de volta o mesmo nível de disponibilidade que encontrou quando você ainda não havia aprendido o que sabe hoje. Achavam que sua ausência não teria peso. Sentiram sua falta de um jeito que não esperavam sentir. E você, enquanto isso acontecia, estava ocupado com algo muito mais importante do que ser finalmente notado. Estava aprendendo a não precisar de ser notado para saber o quanto vale. E essa é a diferença entre quem você era quando tudo começou e quem você é agora. Uma diferença que nenhuma mensagem tardia, nenhum retorno conveniente e nenhum reconhecimento atrasado tem poder de desfazer. Se você chegou até aqui, é porque algo nesse vídeo tocou num lugar que você conhece bem. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Cada vídeo aqui foi feito para te lembrar que você nunca precisou de ausência para ter valor. Precisava apenas parar de oferecê-lo para quem escolhia não enxergar.